A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje falaremos sobre o tema Focos de Tensão Internacional, em especial de Taiwan. E para falar sobre o assunto, convidamos o embaixador Márcio Cambraia, um dos experts da Fundação da Liberdade Econômica. Márcio Cambraia é diplomata de carreira e foi o primeiro da turma no concurso do Instituto Rio Branco. Ele serviu em Montevidéu, Londres, Madrid, Roma e em Praga. É professor de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade de Brasília e lecionou também no Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores. É autor da obra Os Jogos do Poder, como entender e analisar a realidade política de um mundo em transformação, e publicou inúmeros artigos nas áreas de ciência política e relações internacionais. Márcio Cambraia, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Doutor Eduardo Faria, eu agradeço muito o convite da Fundação e reitero que é uma honra essa nossa conversa. Com certeza, Márcio. Vamos começar nessa reflexão que é importante, né, para o Brasil, dessas tensões aí internacionais, em especial do nosso assunto de hoje, Taiwan. Qual a origem histórica de Taiwan que nos remete à situação atual? Bom, é muito importante entendermos esta parte histórica para uma melhor compreensão da situação atual. Em 1949, nós tivemos como data símbolo a Revolução Comunista da China e os comunistas ocuparam o território continental de toda a China e se consolidaram lá. Os opositores, que eram chamados nacionalistas, fugiram para a ilha de Taiwan e lá se estabeleceram e onde fundaram uma república. Bom, a China nunca aceitou Taiwan como se fosse uma república autônoma, um estado autônomo, e continua, mesmo nos dias de hoje, considerando que Taiwan é uma província rebelde. Está certo. E essa questão aí nos traz como que a pergunta, né, mesmo com essa situação com a China e obviamente as relações diferentes com o resto do mundo, como que Taiwan evoluiu do ponto de vista de país, né, de nação? Como é que foi a evolução dela e quais são os principais elementos do seu desenvolvimento? Bom, Taiwan se desenvolveu muito, principalmente na área de tecnologia, e contou com muito apoio das nações ocidentais, principalmente dos Estados Unidos, que veem Taiwan como um bastião, como um outpost da defesa do mundo ocidental, da defesa da democracia. Bom, Taiwan aproveitou esse apoio e investiu em educação e investiu na área de tecnologia avançada. E é hoje, na verdade, o principal produtor de semicondutores do mundo. Bom, e com toda essa revolução tecnológica, isso obviamente traz para eles um excelente resultado, né, como país, como exportações e tudo mais. E na relação com os países desenvolvidos, aqui em destaque com os Estados Unidos, como Taiwan tem se relacionado, quais são os principais aspectos que são importantes, né, para Taiwan nessa relação dos Estados Unidos, especificamente. Bom, é uma relação muito interessante, porque, bom, Taiwan está do lado da China continental, que cada vez mais tem se transformado em um rival dos Estados Unidos,
e está a caminho de ser a outra superpotência, uma segunda superpotência. O relacionamento de Taiwan com os Estados Unidos é baseado numa premissa americana, numa estratégia americana, que é chamada de ambiguidade ou ambivalência estratégica. Os Estados Unidos fornecem armas maciçamente para Taiwan, mas não se comprometem a usar suas tropas, ou seja, tropas americanas, diretamente na defesa da ilha. Então, é esta política que se chama de ambivalência ou ambiguidade estratégica. No ano passado, nós tivemos algumas visitas de parlamentares, de delegações parlamentares a Taiwan, e a China protestou fortemente e, inclusive, numa das visitas mais importantes da presidente da Câmara dos Deputados americanos, os chineses fizeram exercícios em volta de Taiwan, inclusive de tiro real. Então, pela proximidade com a China, é uma relação muito delicada, o que explica chamarmos a Taiwan de um dos principais focos de tensão internacional. E, Márcio, uma questão importante aí que eu queria entender um pouquinho melhor é essa questão da militar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por que me consta, tem presença militar na região. Mas você estava dizendo aí que ele não, obviamente, faz exercícios em Taiwan. Como é que é essa presença militar, considerando, né, que o Pacífico, essa região toda, né, o Índico e o Pacífico, são regiões, né, de alta e intensa presença militar, não só dos Estados Unidos, mas de outras muitas nações, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Como é que é essa presença ali no entorno de Taiwan? Os Estados Unidos eh, têm desde o período da fundação da China, que logo depois também da fundação de Taiwan, chamada República da China, tem cuidado de colocar uma espécie de um cordão sanitário em volta de Taiwan e em volta da China. É o caso do Japão, por exemplo, onde nós temos bases americanas, de tropas americanas. É o caso da Austrália, eh, principalmente, e uma situação que tem se incrementado mais recentemente, com pactos militares mais específicos e, ao mesmo tempo, a China tem reforçado a sua presença na área e deve-se lembrar que a China tem reforçado suas forças armadas, tem modernizado suas forças armadas e, recentemente, a China colocou no mar o seu terceiro porta-aviões. Então, é uma situação de tensão. No entanto, há um cuidado de ambas as partes, de ambas as potências, de não passar de alguns limites. Por exemplo, nos exercícios militares que a China fez logo depois das visitas dos parlamentares americanos, ela fez protestos e exercícios militares, inclusive de tiro real, mas não passou disso. Há então um equilíbrio entre as duas partes de não ultrapassar certos limites que derivariam em uma guerra, em um combate possivelmente direto. Os Estados Unidos mantêm essa política, então, de ambivalência estratégica ou ambiguidade estratégica, de fornecer armas constantemente para Taiwan, mas não se comprometem a usar suas próprias forças. Só o faria em uma situação extrema. Certo. E para a gente aqui finalizar essa análise muito interessante, vamos voltar aqui ao nosso país, né? Com relação às relações, né, do Brasil com Taiwan.
Como é que são essas relações e quais são os principais elementos, aspectos, né, que a gente precisa ficar de olho e que pode impactar no nosso país um eventual problema com Taiwan ou uma mudança de política internacional? Bom, é interessante notar que Taiwan representou até 1971 a China na Organização das Nações Unidas. Foi a ocasião em que passou-se a aceitar a China comunista, a China continental, como o representante do representante chinês na Organização das Nações Unidas, inclusive no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em 1974, foi o presidente Geisel, numa virada de política externa, passou a reconhecer a China comunista. E desde então, Taiwan passou a ter pouquíssimo reconhecimento internacional. E o Brasil deixou de reconhecer Taiwan como um Estado, como a China, e passou a ter relações culturais e relações comerciais, mas não tem relações diplomáticas com Taiwan. Nós temos em Taiwan um escritório, como a China tem aqui, inclusive em São Paulo, é um escritório comercial e que se dedica a atividades culturais também. O comércio do Brasil com a China é intenso, é um comércio em que eles nos vendem produtos de alta tecnologia, inclusive os semicondutores que eu citei, produtos eletrônicos de alta tecnologia, de tecnologia avançada, e nós exportamos para eles produtos de base, exportamos commodities como minério de ferro, soja, café, milho, etc. Então, esse é o relacionamento que existe entre o Brasil e Taiwan. Ou seja, nós temos relações comerciais, nós temos relações culturais, mas desde que reconhecemos a China, no âmbito da política internacional de uma só China, da qual a China faz questão, nós passamos a ter com Taiwan apenas relações comerciais. Muito bem, embaixador Cambraia, muito obrigado pela tua análise e espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Focos de Tensão Internacional, Taiwan. Embaixador, te agradeço muito as análises que você fez sobre esse importante tema para o nosso país. Eu que agradeço a oportunidade e vamos continuar em contato, porque é uma situação muito prazerosa poder discutir entre amigos estas questões estratégicas, estas questões de política externa. Agradeço muitíssimo. Eu que agradeço novamente. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLEEconômica, e no Twitter, @FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.